graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Seja bem-vindo a mais um dia que o Senhor preparou para mim e para você. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui, sempre trazendo uma palavra, sempre trazendo uma direção de Deus. Todos os dias aqui no perfil do Instagram, Devocional Despertando. Sempre começando o dia na presença de Deus, sempre começando o dia com a graça de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, nele devemos nos alegrar, nele devemos viver plenamente. Todo dia é uma dádiva de Deus para mim e para você. Isso tudo porque Deus nos ama, está nos dando mais um dia de vida, mais uma oportunidade de recomeçar. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bem-vinda, Priscila, Deus abençoe, querida. Bem-vinda, Cláudia, Deus abençoe, querida. Bem-vinda, Vilma, Deus abençoe. Bem-vinda, Rose, bem-vinda, Dona Heloísa, Deus abençoe todos vocês. Vamos chegando, vamos iniciar aí mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom, não tá baixo, tá tudo bem? Amém, Dona Heloísa. Obrigado, Gi. Obrigado, Vilma. Vamos começar o nosso devocional. Começar mais um dia na presença de Deus, coisa boa, né? Tô vendo os coraçãozinhos subindo aí, quanto mais coraçãozinho tiver, melhor, né? Porque aí a live fica mais evidente no Instagram, ele distribui para mais pessoas, né? Vamos começar o nosso devocional de hoje. Esse devocional eu preparei ontem, durante o dia, meditando na palavra de Deus. E eu confesso que esse devocional surgiu por causa de uma ventania que teve ontem, na parte da manhã, né? A gente fica vivendo e observando todas as coisas que acontecem ao nosso redor, né? E eu confesso que ontem eu estava aqui no meu escritório, meditando na palavra de Deus, escrevendo algumas coisas, preparando já os devocionais escritos, né? Que eu publico todo dia, que eu mando todo dia. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E como eu moro em apartamento, quando dá uma ventania muito forte, as janelas começam a bater e fica aquele barulho, como as janelas são janelas de alumínio, fica aquele barulho da janela, enfim. E eu comecei a meditar na palavra de Deus e durante essa ventania, bom dia, Marta, seja bem-vinda. Durante essa ventania me veio a tempestade que os discípulos enfrentaram, que está relatado no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. É por esse texto que a gente vai começar o nosso devocional. Mas é interessante que quando eu estava escutando o vento forte soprando aqui na minha janela, me veio à mente esse versículo. Eu comecei a meditar nele, peguei minha Bíblia, comecei a ler esse versículo. E daí surgiu esse devocional. E é assim que Deus trabalha, é assim que Deus nos usa, é assim que Deus nos dá graça para fazer a vontade dEle. Por isso eu deixo aqui uma dica antes de começar o devocional. Fique atento a tudo que acontece ao seu redor. Fique atento. A paz de Cristo, Silvia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Fique atento, observe as coisas que acontecem ao seu redor. Entenda que você faz parte de um todo, de um plano completo de Deus. Então fique atento. Foi o que aconteceu ontem quando eu entrei no meu escritório, eu vi que estava uma ventania aqui,
por causa teve um momento de chuva ontem, e essa ventania me chamou a atenção e aí me trouxe esse versículo à mente, e é por ele que a gente vai começar. A nossa conversa hoje, o nosso bate-papo, o nosso devocional de hoje, vai ser baseado no seguinte tema: ventos contrários. Qual é a sua expectativa quando você está enfrentando ventos contrários? Ventos contrários, qual é a sua expectativa? Como é que você encara esses ventos contrários que surgem na vida? E eles surgem de repente. Como eu falei, ontem eu estava aqui de manhã e estava uma ventania e a janela batendo e estava um dia assim meio querendo chover e me veio na minha mente essa questão de ventos contrários. E esse é o tema da nossa conversa hoje de manhã, do nosso devocional. Ventos contrários, qual é a sua expectativa quando você está encarando ventos contrários? O que você espera disso? Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Bom dia, Norimar. O que você espera na hora que você está atravessando uma tempestade? Para a gente começar o nosso devocional, vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 52. Preste bem atenção, é um relato da palavra de Deus muito conhecido, com certeza você já ouviu falar, de repente já viu algumas pregações sobre isso. Preste bem atenção nesse texto. Marcos, capítulo 6, versículo 45 em diante, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus estava sozinho na terra. Agora, olha que interessante. Jesus, viu que os discípulos estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas do mar. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor pensando que fosse um fantasma e ficaram todos aterrorizados ao vê-los. Até aqui. Olha que interessante. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Só para vocês entenderem o contexto dessa história, Jesus, ele já tinha acabado de pregar, de dar uma palavra, de dar ensinamentos para uma grande multidão. Para uma grande multidão. Esse contexto diz que Jesus estava de pé, em cima do barco de Pedro, porque a tamanha quantidade de pessoas que estavam ali, ele não poderia ficar muito perto. Então, o barco se afastou um pouquinho da margem, Jesus Cristo subiu nesse barco, ficou em pé diante dessa multidão gigantesca. E ali ele estava ministrando, dando uma palavra, ensinando aquelas pessoas que estavam ali. Mas, depois que ele terminou, Jesus insistiu. Olha que interessante essa palavra. Jesus insistiu, tinha um propósito ali, tinha uma razão ali dentro dessa insistência do Senhor. Insistiu que os seus discípulos voltassem para o barco e atravessassem o mar. Só que o interessante é que ele insistiu sem ele estar junto. Imagina essa cena, ele falando para os discípulos: agora peguem um barco, por favor, peguem um barco, insistindo: bom dia, Gi, seja bem-vinda, e atravesse o mar. Enquanto isso, ele estava mandando o povo embora. Aquele povo que estava lá aprendendo com ele já terminou, é como se fosse o final de um culto, e ele estava mandando as pessoas embora. E depois que as pessoas foram embora, ele subiu sozinho para o monte para orar. Eu quero abrir umas aspas aqui. Jesus era um homem de oração. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver uma grande quantidade de momentos em que Jesus Cristo saía
da multidão, ia para um monte, ia para um lugar sozinho para orar. Jesus era um homem de oração. E a gente tem que tomar isso como exemplo, porque é a oração que move a nossa vida, move o agir de Deus sobre nós. Voltando para o texto, de longe, Jesus observou que os discípulos estavam em apuros. Sabe, queridos, muitas vezes as maiores tempestades, ventos contrários que enfrentamos, não são aqueles que acontecem fora de nós. Apesar de ali estar acontecendo uma grande tempestade, a maioria das tempestades, esses ventos contrários que existem na vida, que enfrentamos, a grande maioria, não são os ventos externos, são as tempestades aqui dentro. São os ventos contrários dentro de nós. Aqueles que agitam a nossa alma, aqueles ventos que agitam o nosso espírito, aqueles ventos furiosos que agitam o nosso coração. As tempestades mais violentas não são aquelas que agitam as circunstâncias. As tempestades mais violentas é aquelas que deixam turbulentos os nossos sentimentos. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida. A maior tempestade que enfrentamos são aquelas que deixam os nossos sentimentos mexidos, turbulentos. Não fique desanimado com as tempestades da vida. Não fique desanimado. Como eu sempre digo aqui nesse devocional, vocês estão aí do outro lado, compartilhando comigo esse devocional, sendo instruído por Deus junto comigo. E eu não sei o que cada um vive, eu não sei o que cada um passa, eu não sei os sentimentos que existem dentro de vocês, eu não sei os pensamentos que passam pela sua cabeça, eu não sei o que você vive, eu não sei o que você passa. Eu tenho certeza que a grande maioria não sabe, nem mesmo as pessoas mais próximas de você, porque são questões que é só você e Deus. Mas entenda uma coisa, elas podem, esses ventos contrários da sua vida, esses ventos que internamente são furiosos dentro de você, eles podem ser ventos inesperados, como foi o caso daqueles discípulos que estavam no barco e de repente o clima mudou e a tempestade chegou e os ventos contrários estavam assolando aquele barco. Aquilo foi inesperado para eles. Mas entenda uma coisa, os seus ventos que você enfrenta, os problemas, os desafios da vida, podem ser inesperados, pode pegar você de surpresa, mas não pega Deus de surpresa. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda. Não pega Deus de surpresa. As tempestades podem estar fora do controle. As tempestades podem levantar de um jeito furioso dentro de você, fora de você, mas não sai do controle do Deus soberano. De repente você não pode entender a razão desses ventos contrários, mas entenda, todos os ventos contrários, externos e internos, eles são instrumentos pedagógicos para a nossa vida. São instrumentos pedagógicos para a nossa vida. E diante desse texto que lemos, vamos aprender a desenvolver expectativas corretas quando estamos diante de uma grande tempestade, seja ela externa ou interna. Por isso o tema da nossa conversa hoje, como eu falei, ventos contrários. Qual é a sua expectativa? Quando você entrar enfrentando uma turbulência aqui dentro, quando você está enfrentando uma turbulência lá fora, quais são as suas expectativas em relação a isso? Quais são as suas expectativas diante disso? E diante desse texto, vamos aprender a ter expectativas positivas, corretas, em meio aos ventos contrários da vida. E por que Deus permite esses ventos contrários na nossa vida? Porque
primeira coisa, ele está conosco, independente das circunstâncias. Isso a gente já precisa de cara entender. Mas vamos ver, baseado nesse texto que lemos do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 em diante, que diz o seguinte, que eles enfrentaram uma grande tempestade e Jesus Cristo não estava naquele barco. Mas o texto começa dizendo que, de longe, no alto monte, ele viu que estavam em apuros e remando com força, lutando contra o vento. Primeira coisa que a gente precisa entender, e a primeira expectativa que a gente precisa ter quando estamos atravessando ventos contrários, é que Jesus contempla a nossa luta. Entenda isso. Jesus contempla a nossa luta. Não importa qual seja, não importa a intensidade, Jesus contempla a nossa luta, seja ela interna ou seja ela externa. No versículo 48 do capítulo 6 de Marcos, vemos a seguinte frase: e vendo-os em dificuldade a remar. Ele viu que estavam em apuros, remando com força, lutando contra o vento e as ondas. Ele viu. Jesus Cristo estava orando no monte. Os discípulos já estavam no meio do mar, no meio da tempestade, remando com força, com dificuldade, enfrentando aquela turbulência. E eu imagino que dentro deles também devia estar um turbilhão de sentimento: nós vamos perecer, nós vamos morrer, o barco vai afundar, a tempestade está muito intensa. Só que de longe, em cima do monte, estava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, contemplando a luta dos discípulos. Então entenda uma coisa: primeira, Jesus contempla a nossa luta. Jesus, na verdade, ele não estava longe, ele não estava indiferente no drama dos discípulos. Ele estava no monte orando por eles. Ele estava ali no monte. Quando nós pensamos que o Senhor está longe, na verdade, ele está trabalhando ao nosso favor. Quando vier esse sentimento de que Deus não está nem aí para você, quando vier esse sentimento de que Deus não está contemplando o que você está vivendo, entenda, Deus está trabalhando ao nosso favor, preparando algo muito maior e melhor para cada um de nós. Ele não dorme, ele não cochila, mas ele trabalha para aqueles que nele esperam. Isso é bíblico, é a palavra de Deus. Jesus trabalha para aqueles que nele esperam. O contemplar de Jesus, entenda isso. O contemplar de Jesus, o olhar de Jesus para a sua dificuldade, o olhar de Jesus para a sua limitação, o olhar de Jesus para os seus sentimentos, o olhar de Jesus para as lutas e ventos e as adversidades da vida, indica um compromisso e uma preocupação, uma proteção, um consolo dele em relação à sua vida e à minha vida. Isso significa, não estamos sozinhos nas tempestades da vida. Não estamos sozinhos na tempestade da vida. Primeira expectativa que você tem que manter no seu coração quando você está atravessando ventos contrários da vida é que Jesus contempla a sua luta. Ele não estava no barco, mas ele estava no monte intercedendo pelos discípulos e contemplando a força que eles estavam fazendo para remar contra o vento. E Jesus também sabia o que se passava dentro deles. O medo, o pavor, achando que iam perecer. Nós achamos que temos muita experiência, muito conhecimento para enfrentar as tempestades sozinhos, ao ponto de acharmos que não precisamos de Jesus. Na verdade, a nossa luta sem Jesus Cristo na nossa vida, a nossa luta sem Jesus Cristo no nosso barco, ela é totalmente em vão.
Não tente lutar sozinho. Não tente tomar decisões sozinhas. Não tente fazer pela força do seu braço. Em vão. Em vão. Devemos parar com todo o nosso esforço humano e deixarmos a ação do Espírito Santo agir na nossa vida. Só vencemos por Deus. Só conquistamos em Deus. Só realizamos em Deus. Não lute pela força do seu braço. Entenda que a primeira expectativa é entender que Jesus está contemplando a sua luta. Ele está vendo exatamente aquilo que você está vivendo. Ele está vendo exatamente aquilo que você está passando. E você não está só. Não está só. A segunda coisa que precisamos nutrir como expectativa, que aprendemos com esse texto, é que a primeira coisa que Jesus faz, antes de acalmar a tempestade externa, antes de acalmar o que está fora, Jesus acalma os ventos interior. Primeira coisa, Jesus acalma as tempestades internas, para depois, assim, acalmar as tempestades externas. Entenda o seguinte: o agir de Deus sempre é de dentro para fora. Nunca esqueça disso. O agir de Deus é sempre de dentro para fora. No verso 50 do Evangelho de Marcos, capítulo 6, diz assim: Mas logo falou Jesus e disse: Não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Olha que fantástico isso. Quando Jesus observou que os discípulos, ele estava lá no alto do monte, e quando ele observou a tempestade no mar, os discípulos remando contra o mar, contra o vento, com força, Jesus desceu do monte e começou a andar sobre as águas. Começou a andar sobre as águas. Esse é o mesmo momento onde Pedro anda sobre as águas também. Mas Jesus estava se aproximando. E no meio daquela tempestade, lá dentro também de cada discípulo, uma grande tempestade, ventos contrários dentro deles. Eles olharam para Jesus Cristo, mas o pavor era tanto, o medo era tanto, a tempestade aqui dentro era tão intensa, que quando eles olharam Jesus chegando, eles ficaram apavorados, porque o próprio texto diz, eles acharam que era um fantasma. Mas antes de Jesus acalmar essa tempestade, esses ventos contrários que estavam quase fazendo o barco afundar, ele primeiro disse: tenha bom ânimo, que traduzindo é tenha coragem, sou eu, não temas, fique em paz. Ou seja, ele estava primeiro cuidando do interior de cada discípulo. A maior preocupação que Deus tem é que aqui dentro possamos estar em paz. Se aqui dentro estivermos em paz, nenhuma tempestade poderá nos vencer. Nenhuma tempestade nos fará naufragar, porque estamos em paz. Por isso que essa paz é uma paz que excede todo entendimento. Podemos estar no olho do furacão, mas estamos em paz, estamos tranquilos. Por isso a primeira coisa que Jesus dizia quando ele chegava no meio da multidão, quando ele chegava no meio dos seus discípulos, a primeira coisa que ele dizia era: a paz esteja convosco. Porque ele sabe que primeiro aqui dentro tem que estar em ordem, para depois as coisas do lado de fora possam ser colocadas em ordem. Entenda isso, queridos. Se essa chave virar na sua cabeça, você vai entender que você vai estar sempre tranquilo, independente das circunstâncias,
porque essa tranquilidade, essa paz não vem de você, vem do Senhor, que disse: eu vos deixo a minha paz, não a paz como o mundo dá, mas a minha paz que excede todo entendimento. Não temos como compreender, não temos como entender. As pessoas que olham para a gente também não entendem. As pessoas que olham para a gente, de repente olham as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas olha para a gente e diz: como é possível esse homem e essa mulher estarem em paz? Jesus acalma primeiro o vento interior. Então, nutra essa expectativa, que Deus contempla a sua luta, os seus ventos contrários, e Ele acalma o vento interior. Então, sempre que você enfrentar um turbilhão, seja interno ou externo, entenda que Deus está com você. A primeira palavra de Jesus não foi o vento nem o mar dizer acalme-se, mas a primeira palavra para Jesus foi para os seus discípulos. Antes de acalmar a tempestade, Ele acalmou os discípulos. Entenda que antes dele resolver, antes dele solucionar, antes dele acalmar as tempestades da sua vida, Ele primeiro vai acalmar você. Ele primeiro vai tranquilizar você. Antes de aquietar a tempestade, antes de aquietar o vento, Ele fez serenar a alma dos discípulos. Ele fez serenar o espírito dos discípulos. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você diante dos ventos contrários. Mantenha calma, mantenha tranquilidade, mantenha a convicção de que será mais uma tempestade a ser vencida. Será mais uma tempestade a ser ultrapassada. E será mais um nível de maturidade e crescimento que você conquistou após atravessar essa tempestade, porque você atravessou com tranquilidade. Entenda que é Jesus Cristo que nos leva para águas tranquilas. Mas essas águas tranquilas que o Salmo nos diz, é as águas tranquilas do nosso coração. Entenda isso. A maior tempestade que os discípulos estavam enfrentando estava dentro deles. Sabe por quê, queridos? Porque a natureza, ela obedece a Deus imediatamente. Para Deus resolver a crise, as demandas, os desafios da natureza que Ele mesmo criou, é no estalar de dedos. É no estalar de dedos. Agora, para acalmar aqui dentro, existe uma luta. Porque precisamos estar dispostos a nos acalmar. O próprio Jesus Cristo diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Entenda que para acalmar o nosso coração, para acalmar as tempestades internas, precisamos estar dispostos, disponíveis ao agir de Deus. Por isso que Jesus se preocupa primeiro aqui dentro, porque o lado de fora, num estalar de dedos, Ele resolve. Tanto é que depois que Ele acalmou os discípulos, Ele disse para o mar e para o vento: aquietai-vos. Na mesma hora, o mar se acalmou e o vento se acalmou. A questão é aqui dentro. Então, esteja tranquilo. Um espírito aceitável do agir de Deus. Entenda que o problema interno dos discípulos era muito maior do que o externo. Por isso Jesus Cristo disse: tenha bom ânimo. Isso significa: tenha coragem. Antes de eu começar a acalmar o lado de fora, vocês precisam ter coragem. Vocês precisam ter perseverança. Vocês precisam ter convicção. Vocês precisam entender de uma vez por todas quem eu sou na vida de vocês, diz o Senhor.
Queridos, vida com Deus não existe meio termo. Ou você segue o Senhor Jesus Cristo, tem uma vida plena com Ele, ou você não segue Jesus Cristo e não tem uma vida plena com Ele. Não existe meio termo. Sim, sim, não, não. Por isso, Ele quer acalmar o nosso interior. Talvez eu e você temos certas dificuldades de entender isso. É natural. Nós precisamos estar completamente desprovidos de ideias, de preconceitos, de pensamentos e de vontade própria e deixar Deus agir plenamente no nosso interior. Talvez você de repente está vivendo uma dura realidade, uma grande tribulação que não parece ter fim, mas tenha bom ânimo, Jesus está com você. Sabe, queridos, a presença de Cristo conosco é a nossa maior garantia, a nossa maior esperança e a nossa maior proteção diante das tempestades da vida. Precisamos desenvolver uma expectativa que este vento contrário, sempre diante de Deus, se acalmará. Amém, queridos? Vocês estão comigo? A terceira lição, a terceira expectativa e última expectativa que precisamos nutrir é que Jesus, depois de acalmar os ventos interiores, Ele acalma os ventos exteriores, os ventos de fora. O verso 51 do capítulo 6 de Marcos diz: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Eu vou repetir. Depois que os discípulos ficaram tranquilos, depois que o interior dos seus discípulos foi acalmado, com a paz que excede todo entendimento, com a coragem vinda do Senhor e com a presença do Senhor no barco, ele subiu para estar com eles e o vento cessou. Sabe, queridos, quando Jesus subiu no barco, o vento cessou. Quando Jesus entrou na tempestade, quando Jesus começou a fazer parte da vida dos discípulos daquele momento, quando Jesus se manifestou naquele lugar, o vento cessou. Entenda uma coisa: onde Cristo está, a tempestade aquieta. O tumulto se converte em paz. O impossível se torna possível. O insuportável se torna suportável. Porque Ele está presente mesmo quando os ventos contrários estão soprando. Quando não temos mais força para remar. E Deus está presente. O impossível se torna possível. O tumulto, o conflito se torna paz. E a tempestade se aquieta. O vento exterior que tem nos assolado pode parecer bem maior do que aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos imaginando. Mas na presença de Deus, tudo volta para o seu devido lugar. Tudo volta para o seu devido lugar. Ele é maior do que a nossa crise, Ele é maior do que a nossa enfermidade, Ele é maior do que os nossos problemas, Ele é maior do que nós mesmos, Ele é maior do que os nossos sentimentos. E Ele deixou uma promessa que estaria conosco todos os dias. Entenda uma coisa: a grande especialidade de Jesus Cristo é acalmar tempestades. Tudo que existe está debaixo da sua autoridade. Tudo que existe está debaixo da sua soberania. Até mesmo o vento que você está enfrentando, seja ele interno ou externo, que está soprando contra você, está debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então tranquiliza a sua alma, tranquiliza o seu coração e tenha certeza de que é mais uma tempestade que será vencida por Cristo e em Cristo. Amém? Eu deixo uma pergunta no ar.
que você vai responder para você mesmo. Qual tem sido a sua expectativa diante dos ventos contrários? Qual tem sido? Tem sido de que não vou conseguir? Esse vento está forte demais? Eu não vejo uma possibilidade de calmaria? Jesus Cristo não está comigo? Não sinto a presença de Deus? Mude. Comece a nutrir essas expectativas que acabamos de aprender através da palavra de Deus hoje. Entenda que Jesus contempla a sua luta, que Ele acalma primeiro os ventos interiores e depois Ele acalma os ventos e as tempestades exteriores. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus te dar uma vida plena. Deixa Deus andar junto com você. Deixa Deus subir no barco. Deixa Deus fazer parte da sua jornada. Jesus Cristo te ama tanto, mas te ama tanto, 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 que mesmo num monte distante daquela tempestade, Ele estava contemplando a luta dos discípulos. E Ele, a palavra de Deus diz, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente Deus. Ele está contemplando os ventos contrários. Ele quer acalmar você e Ele quer trazer você para águas tranquilas e pastos verdejantes. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Os ventos contrários existem. Enquanto estivermos vivos na nossa jornada, sempre existirão ventos contrários. Alguns com umas intensidades maiores, outros com uma intensidade menor. O próprio Jesus Cristo disse, no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, eu venci o mundo. Entenda, queridos, todas as tempestades que você atravessa na vida, todos os percalços, todos os gigantes que você enfrenta, tudo aquilo que você vive aqui dentro, já foi vencido por Jesus Cristo. Já foi, não será. Entenda que você começa uma luta já sabendo que ela já foi vencida. Por isso que ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mundo que você vive, esse caos desse mundo que vivemos, com os nossos desafios, demandas e problemas, já foi vencido. Já foi vencido. Então, quando você começar a enfrentar uma tempestade, já olhe para ela como sendo uma derrotada, porque ela já foi vencida na cruz do Calvário. Você precisa tomar isso como posse, como realidade. Coloque a sua fé em prática. Deixe Jesus subir no barco e receba a palavra que ele disse para os discípulos: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Sou eu, diz o Senhor, sou eu. Por que aflige a tua alma? Por que aflige o teu espírito? Sou eu, diz o Senhor. Não temas. Sabe, queridos, a vida pode ser mais leve. A vida pode ser mais tranquila. Podemos atravessar mares mais calmos. Jesus contempla a sua luta. Jesus acalma o seu interior. E Jesus acalma o exterior. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que essa palavra seja vida no nosso coração. Para que essa palavra seja uma realidade. E que Deus nos dê a coragem para gerar em nós essas expectativas diante dos ventos contrários da vida. Amém? Bom dia, Maurício. Seja bem-vindo, querido. Deus é bom. Eu confesso que cada dia que passa, eu sou mais apaixonado por Deus. Deus, Ele me surpreende todos os dias. Todos os dias Deus me surpreende.
comece a olhar a sua vida pelos olhos da fé. Comece a olhar a sua vida pela perspectiva de Deus. Tudo isso vai passar. Tudo tem prazo de validade. Só Deus que não. Ele é eterno. Ele é eterno. Amém? Viva tranquilo. Viva tranquilo. Deus não está longe. Pelo contrário, Deus está mais perto de você do que você pode imaginar. Deus está mais próximo de você do que você pode enxergar. Ele vem nesta manhã para te dizer: não temas, tenha bom ânimo. Eu estou contigo, sou eu, diz o Senhor, sou eu. Amém, queridos? Vamos orar? Faça aí do seu lugar um altar. Faça aí do seu lugar um momento de entrega absoluta a Deus. Ore com fé. Ore com a certeza de que antes de abrir a nossa boca para orar, Deus já sabe, Deus já contempla, Deus já cuida do nosso interior e Deus já está trabalhando para que o nosso exterior seja um exterior de águas tranquilas e pastos verdejantes. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença, continuamos nessa presença maravilhosa, nessa presença que acalma o mar, nessa presença que acalma os ventos, nessa presença que acalma as tempestades. Diante da Tua presença nada fica do mesmo jeito. Diante da Tua presença, Senhor, tudo se transforma, tudo se restaura, tudo volta ao seu devido lugar. Por isso, Pai, somos gratos por esta manhã. Obrigado por nos acordar e nos trazer aqui diante da Tua presença para aprender mais e mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos instruir e nos ensinar através da Tua palavra que é viva, que é eficaz e que toca na nossa alma e no nosso espírito. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é voz no meio da nossa tempestade. Obrigado por nos ensinar de uma forma tão direta, tão objetiva, de que as tempestades realmente existem, de que os conflitos realmente existem, mas que precisamos nutrir expectativas corretas. Precisamos nutrir expectativas que nos fazem olhar para a tempestade de outra forma e que nos fazem encarar as tempestades da vida na certeza de que elas já foram vencidas no Senhor. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós. Obrigado, Senhor, por, independente das circunstâncias da vida, o Senhor permanece fiel, permanece sendo Deus sobre cada um de nós. Obrigado, Pai. Como é bom ter a certeza de que existe um Deus que é Pai, um Deus que é soberano, um Deus que é criador de todas as coisas e não somente criador, mas sustentador. Como é bom viver nessa convicção e nessa certeza de que não estamos sós. Por mais que possamos sentir só, por mais que possamos olhar para a situação e não ver solução, por mais que desejamos encontrar uma luz no fim do túnel, independente dos sentimentos e daquilo que vemos, o Senhor é real e o Senhor está conosco. Que possamos sentir a Tua presença, viver a Tua presença, experimentar a Tua presença e andar na Tua presença. Obrigado por nos ensinar, Senhor, de uma forma tão direta de que o Senhor acalma as tempestades da vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, visita agora cada vida e acalme as tempestades do coração, da alma e do espírito. Tenha liberdade, Senhor, de andar na vida dos Teus filhos e acalmar as tempestades internas. Tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo medo, toda angústia, toda falta de fé, toda incredulidade, todo pensamento contrário, toda voz contrária, todo sentimento que afasta da Tua presença. Espírito Santo de Deus, queima agora pelo fogo da Tua glória e que no coração de cada um deles, na alma de cada um deles, no espírito de cada um deles que estão aqui online comigo, esteja somente a Tua paz, o Teu ânimo, a Tua coragem, e que eles possam ser revestidos
da cabeça aos pés, de uma unção de coragem, de ânimo, de força e principalmente de convicção de que o Senhor é por eles, está com eles todos os dias de vossas vidas. Que eles possam agora, Senhor, em todas as esferas da vida, sentir o teu toque, sentir o teu agir e entender que basta uma palavra tua, tudo volta no seu devido lugar. Que eles possam sair de Jesus, a casa deles, os filhos, a família, o lar, todas as circunstâncias da vida seja abençoada pelo Senhor. Que eles possam hoje andar com ousadia, com coragem. Que eles possam realizar todas as coisas em teu nome, Senhor. E que eles possam viver segundo a tua vontade. Não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra penetre o coração de cada um deles e que seja vida para eles. Que eles possam entender e serem transformados pela tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, por este novo dia que está iniciando. Que possamos iniciar ele plenamente e viver esse dia segundo a tua vontade. Que esse dia possa ser coberto pela tua graça, pela tua unção, pelo teu favor. E que possamos viver hoje o melhor dia da nossa vida até aqui. Possamos desfrutar da tua presença e andar segundo o teu querer sobre nós. Obrigado, Pai. Que esta manhã seja uma manhã de renovo, uma manhã de libertação, uma manhã de transformação. E que ao chegar no final do dia possamos dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja vida para vocês. Que esta palavra seja um bálsamo para o coração de vocês. Saiam daqui desse devocional hoje fortalecidos pela graça do Senhor, pela força do Senhor. E que nada venha abalar a fé de vocês. Entenda que as tempestades da vida já foram vencidas. Amém? Continuamos a nossa leitura do desafio devocional. Hoje vamos ler o Salmo 83, tá? Salmo 83, vamos ler, vamos meditar na palavra e vamos ser alimentados por elas. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelo amor de vocês, por vocês estarem aqui. E vamos juntos, caminhando. Estamos na mesma direção, no mesmo objetivo e servindo o mesmo Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Amém, queridos? Vocês que chegaram agora e não conseguiram participar do devocional, ele vai ficar gravado aí no meu perfil do Instagram e depois ele vai subir lá para o meu canal do YouTube. Só lembrando, aqueles que desejam receber o devocional escrito, aqueles que eu escrevo toda manhã antes do devocional online, o meu devocional particular que eu faço, que eu escrevo, eu sempre disparo numa lista de transmissão. E por falar em devocional, só para lembrar, todos os devocionais que eu escrevo durante um ano, chega no final do ano, eles são compilados num livro, que é esse livro aqui chamado Dia a Dia. Esse é o volume 2. Esse é o volume 1. O volume 1 já esgotou, não tem mais, agora temos o volume 2, tá? Todos os devocionais que vocês recebem por escrito tá aqui, tá? Para quem não sabe, você tem a data do dia, é o devocional diário, você tem o versículo, você tem a aplicação, que é o texto sobre isso que foi lido aqui, e uma pequena oração. É diário, sempre uma leitura diária. Então, todos os devocionais que eu escrevo durante o ano, eles se transformam num livro no final do ano. Então, aqui tem 365 mensagens, que é um versículo, uma aplicação e uma oração. Esse livro ele está disponível para venda lá na Comunidade da Esperança, tá? Que é o devocional da comunidade, tá bom? Então, se você deseja adquirir esse livro, passa lá. Fica ali na rua 13 de maio, número 550, tá? Comunidade da Esperança, tá bom? Ou pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui. Se você quiser comprar pelo WhatsApp, é só pedir
tá? Vai ficar aqui. Deixa eu colocar aqui o WhatsApp de contato, que aí vocês podem fazer o pedido por esse número também, tá? Que é esse número aqui, ó, 97409 1110, tá? E aí você pode falar com a Denise, 97409 1110, tá bom? Por esse WhatsApp também você faz o pedido aí do seu devocional, tá bom? Ele é maravilhoso, inclusive ele tem aqui no final o plano de leitura anual bíblica, tá bom? Mas a gente vai ter a nossa leitura bíblica anual a partir do dia 1º de janeiro, né? Depois eu vou falar melhor sobre isso, tá bom? Então, por esse telefone aí, 97409 1110, você pode solicitar o seu devocional dia a dia, tá bom? Ou na rua 13 de maio, número 550, no centro, ali na Comunidade da Esperança, tá? A Igreja do Nazareno, Comunidade da Esperança. Tá bom, queridos? Que Deus os abençoe, que Deus dê para vocês um dia hoje repleto da graça e do favor dele, tá bom? E amanhã, se Deus permitir, estamos aqui novamente às 6 horas da manhã, tá bom? Que Deus os abençoe, um ótimo dia.